Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje eu vou contar as minhas primeiras impressões com a Realme UI 4.0 no Android 13. Então, roda a vinheta! Bom galera, eu estou anotado aqui, né? Eu anotei aqui as 10 principais funções que eu mais curti na Realme UI 4.0, tá? Existem outras funções além dessas, só que eu coloquei as funções mais interessantes, as funções mais da hora que eu encontrei, tá? Então a primeira funcionalidade é aquela que você percebe logo de cara, assim que você atualiza, é o novo layout da barra de status, tá? Então quando você vem aqui na barra de status, você pode perceber que está aqui, por exemplo, ó, perceba, tanto o ícone de Wi-Fi como o ícone de Bluetooth, eles estão aqui, ó, tá vendo, ó, diferentes, ó. Eles estão no estilo diferente. Então, por exemplo, enquanto que os ícones aqui de dados móveis, de modo silencioso, de lanterna, etc., estão naquele formato arredondado, os ícones de Wi-Fi e de Bluetooth ficaram nesse estilo aqui. Nesse estilo aqui meio que quadrado, né? No estilo meio card, né? Que é um estilo muito parecido com o que você tem aí no Android puro, né? Nos Google Pixel, nos aparelhos da Motorola, né? Então, ficou um estilo bem interessante, né? E puxando o carro aqui, né, já que a gente falou um pouco desse estilo, nós vamos para o segundo ponto, né, que é o estilo de design em estilo de card, né? Então você tem aqui, por exemplo, opa, spoiler da próxima função. Então você tem aqui, por exemplo, da mesma forma que você tem aqui o ícone de Wi-Fi, o ícone de Bluetooth, etc., você também vai ter aqui, vindo nas configurações, você tem um estilo meio card. Então, por exemplo, deixa eu tentar aumentar o brilho aqui para ver se fica mais fácil de enxergar. Acho que agora ficou mais fácil de enxergar aqui, ó. Perceba que aqui nos ajustes você tem vários cards, ó, que são esses retângulos cinzas aqui, né? A Realme achou que seria uma boa ideia colocar esses retângulos separando cada função. Eu particularmente não achei muito legal, tá bom? Tendo em vista que isso aqui faz é economizar menos bateria. Porque se você for olhar atentamente, a maior parte da aba de configurações é cinza. Não é mais preto que nem era antigamente. Então, achei meio vacilo, né? Porém, é um novo estilo aí que a Realme está adotando, um estilo card, tá? Que são esses cards aqui, que vai do ícone de Wi-Fi até o de conexão e compartilhamento. Esse aqui que vai de imagens de fundo e estilo até barra de status e notificações, e assim sucessivamente até o final, né? Então, vamos diminuir um pouco o brilho aqui, se conseguirem enxergar melhor as letras, né? Enfim, basicamente isso. Aqui nos ajustes em sobre o dispositivo, você tem uma informação mais detalhada do seu smartphone, o que é bem interessante isso, achei bem legal isso, né? Então você tem, por exemplo, aqui a versão da Realme UI, né? Você consegue enxergar aqui, por exemplo, ó, Realme UI 4.0 Official Version. Se você clicar aqui, você consegue ver se tem alguma atualização para o seu dispositivo, né? No meu caso aqui, provavelmente não vai aparecer nenhuma, mas no seu caso aí, se tiver alguma atualização pendente para fazer, uma atualização de patch, né, alguma coisa assim, vai aparecer aqui. Então já está clicando aqui, ó, em versão atualizada. Aí está aqui F.06 Official Version. Aí se eu vier aqui em sobre essa versão, aí tem aqui mais ou menos o changelog do que mudou e tal, algumas informações de tudo que mudou nessa atualização, tá? Porém eu estou focando nas novidades que eu achei mais legais. Bom, você tem aqui meio que um resumo das especificações do seu smartphone. Então, por exemplo, aqui o nome de dispositivo você pode personalizar, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Porém, as outras informações aqui, elas são fixas. Elas são justamente para poder determinar qual é o modelo do seu smartphone. No caso aqui, o meu modelo é o RMX3363, que é o código do GT Master Edition. Ele tem um processador da Qualcomm, Snapdragon 778G, tem 4.300 mAh de bateria, uma tela de 6,43 polegadas e 8 GB de RAM. Em relação às câmeras, ele tem a frontal de 32 megapixels e as traseiras é a principal de 64, uma ultrawide de 8 e uma macro de 2, tá? Versão do Android está aqui, ó, Android 13. A atualização de segurança está aqui dia 5 de março de 2023, tá? E é basicamente isso, né? Aí você tem aqui as versões e tal, tem tudo direitinho aqui. Versão do ColorOS, enfim, tudo certinho, né? Agora vamos em outras novidades aqui.
O próxima novidade que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que eu achei bem interessante, pelo menos só foi aparecer no meu Realme agora, né? Só foi aparecer agora no Android 13, é o Multiscreen Connect, tá? Basicamente é para você espelhar a tela do seu Realme no seu notebook. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, vocês podem perceber que tem um ícone aqui chamado Multiscreen Connect. Se eu manter pressionado aqui, eu consigo ver mais ou menos o que significa isso. Então, basicamente, você consegue transferir arquivos entre dispositivos. Você pode transferir facilmente arquivos entre o seu smartphone, o seu Realme e o seu notebook. Você pode também controlar o seu smartphone pelo próprio notebook. Então, nessa telazinha que é espelhada aqui no notebook, você consegue controlar. Então, você consegue controlar o seu smartphone pelo notebook. E isso é muito interessante, tá? Porque, por exemplo, quando seu smartphone tiver alguma atualização, que a tela, o touch não esteja respondendo, né, e tal, você consegue manusear o seu smartphone pelo notebook. Mas enfim, serve para outras coisas também. No vídeo que eu vou falar do notebook, eu vou apresentar essa funcionalidade para vocês, tá? Então você consegue aqui editar arquivos entre dispositivos, né, editar documentos, salvos no telefone e no computador, pode sincronizar as notificações, né? Então as notificações que você costuma receber no seu celular, você vai receber no computador. Então é bem interessante. E aqui, ó, você pode controlar o telefone a partir do tablet, ou no caso, a partir do notebook. Então você passa o mouse aqui, ó, vai passando e vai arrastando o mouse, como se estivesse controlando o próprio celular. E o seu celular meio que ganha vida própria, né? Porque você não está mexendo em nada no seu celular, você não está manuseando nada aqui, só que você está vendo os movimentos, porque você está fazendo os movimentos pelo notebook, tá? É uma funcionalidade bem interessante, não chega a ser equiparável ao modo DeX, ao modo Ready For, tá? Mas é um bom quebra-galho. Na verdade, esse recurso aqui, Multiscreen Connect, ele nada mais é do que o concorrente do vincular ao Windows, né? O vincular ao Windows é o que está presente aí nos smartphones Galaxy. Então é basicamente a mesma coisa, serve para a mesma coisa, entendeu? Você tem também um outro recurso que se chama aumentar a pasta. Esse é um recurso que eu acho muito interessante, tá? Porque quando você tem uma pasta no seu smartphone, como por exemplo essa pasta aqui que vocês podem estar vendo, basicamente você consegue fazer o seguinte. Bom, isso aqui é uma pasta tradicional, você tem que clicar nela e aí sim você vai ver os seus aplicativos, né? Você consegue ver os seus aplicativos aqui e aí sim, caso você queira, você clicar em algum deles. Porém, se você usar o recurso de aumentar pasta, você vai manter pressionada a pasta, vai ativar o aumentar pasta. E aí, você pode perceber que a pasta aumentou. Agora está no formato 3x3, né? E aí, você consegue ver ali os ícones no formato maior e tudo mais, né? Então, basicamente, agora você consegue ver todos os ícones aqui já na própria pasta e clicar nos aplicativos pela própria pasta. Então, você não precisa abrir a pasta para aí sim clicar no aplicativo. Você basicamente consegue na própria pasta, você já consegue abrir o aplicativo. Então, por exemplo, se você quiser o aplicativo de clima, que foi o que eu abri ali anteriormente, é só você vir aqui nesse aplicativo, aqui nesse ícone de clima, e pronto. Você já acessa o seu aplicativo. Ah, eu quero entrar no Zen Mode. Então eu venho aqui, ó, Zen Mode, entendeu? Já vem aqui tudo certinho. Então é bem interessante. Caso você não gostou muito desse estilo, né, caso você queira voltar para o estilo tradicional, é só você vir aqui, manter pressionado novamente e vir aqui em encolher pasta. Só que é uma nova funcionalidade do Android 13 que eu não pude deixar de trazer aqui para vocês. Achei um recurso bem bacana, tá? O próximo recurso, galera, é o recurso chamado Shelf, que é basicamente esse recurso aqui que eu já cheguei a dar o spoiler, né, no início do vídeo, que é quando você faz isso aqui, ó. O Shelf é basicamente isso aqui, é como se fosse um armário. Então você tem um armário com vários widgets, né? Então você tem um widget aqui do aplicativo de relógio, do aplicativo de clima, do aplicativo de passos, do próprio aplicativo aqui de notas da Realme e até mesmo do aplicativo para poder você limpar o armazenamento caso você queira. Então se você vier aqui, se você clicar aqui, você consegue ver detalhadamente o seu armazenamento, né? No caso aqui eu consumi 48 GB dos 256 e você consegue limpar caso você queira, né? Você pode ver os detalhes, né? Pode ver as fotos, os vídeos, aplicativos, fazer uma limpeza, entrar em cada um desses quesitos, né? Então é bem interessante. Para ativar ele, você pode fazer o seguinte, você mantém pressionado aqui, aí você vem aqui em mais, e aí aqui no deslize para baixo na tela inicial,
Até então você só tinha ou busca global ou então gaveta de notificações, tá? Então, no caso, você vem aqui no Shelf, que é o novo recurso que foi adicionado no Android 13. Então, você tem aqui esse Shelf, você vem aqui em Shelf. Eu geralmente deixo a gaveta de notificação, tá? Porque aí sempre que eu fizer isso aqui, vai descer a gaveta de notificação. Porém, para quem quer o recurso Shelf, é só deixar selecionado o recurso Shelf. E aí, quando você fizer esse gesto, vai automaticamente disponibilizar o Shelf para você, tá? Só que no caso, como eu tinha falado, eu prefiro deixar o gaveta de notificações ativado. Então eu venho aqui, deslize para baixo na tela inicial, gaveta de notificações. E agora sim, eu vou ter aqui a gaveta de notificações, beleza? O próximo recurso, galera, pixelar informações sigilosas. Então, como é que esse recurso funciona? Basicamente, quando você quer pixelar alguma foto, quando você tem alguma foto ou algum print que você tirou, que você queira mostrar para a galera, porém tem alguma informação sigilosa que você queira esconder, de repente tem ali o seu e-mail, né, o e-mail do celular, ou você tem o seu CPF, ou você tem o seu e-mail pessoal que você não quer que ninguém tenha acesso, enfim, e você quer esconder isso no seu smartphone, basicamente é só você fazer o seguinte, tá? Um novo recurso aí de privacidade que foi adicionado na Realme UI e é bem interessante. Você vem aqui na galeria, se tiver alguma foto aqui, por exemplo, então suponhamos que tem essa foto aqui. Essa própria foto aqui que é do sobre o dispositivo, né, do aparelho e tal, que está com algumas informações aqui, né? Então, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, esconder essa parte aqui do armazenamento, do nome de dispositivo, ou se por acaso eu quiser esconder todas essas informações aqui, quiser deixar só essa parte aqui à mostra, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar, eu vou vir aqui ó, em pixelar, e aqui você tem várias formas de pixelar a sua imagem, tá? Eu, particularmente, prefiro e recomendo que você utilize o modo desfoque. Eu acho que fica o modo mais legal, é o modo desfoque, tá? Então você consegue controlar aqui o tamanho, né, do cursor, que você vai pegar e tal. Se quiser o cursor no máximo, quiser ocultar tudo isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. É só eu fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Como é que tá escondendo? Escondeu tudo, ó. Tá escondendo tudo. Não tenho mais a informação do processador, não tenho mais a informação de nada. Perceba, ó. Perceba que eu não tenho mais informação de nada, tá vendo? Se eu quiser ocultar isso aqui também, essa parte do armazenamento do nome do dispositivo, posso ocultar também. Aqui, ó. Perceba que à medida que eu oculto, eu só vejo uma informação borrada que não dá para decifrar o que significa. Então, na verdade, é um recurso muito interessante aí de segurança que a própria Realme UI te disponibiliza, né? É bem bacana mesmo. O próximo, galera, é o seguinte. O próximo é o gesto de virar a foto. Eu até tentei fazer esse gesto aqui na One UI, mas sinceramente eu não consegui. Eu achei assim que pudesse ser uma função que eu estava de bobeira e já tinha nos Androids há muito tempo, né? Mas na One UI aqui eu não consegui fazer esse gesto de virar a foto. Só consegui aqui na Realme UI e só consegui aqui na Realme UI 4.0, que é o seguinte gesto. Por um acaso eu acabei descobrindo ele. Então, basicamente, uma foto que você queira pegar aqui, por exemplo, sei lá, pegar essa minha foto aqui, por exemplo, né? Se eu quiser virar ela, né? Geralmente, quando a gente faz para virar a foto, o que a gente faz? A gente vai em editar, e aí a gente vai em cortar e girar, e aí a gente gira o quanto a gente quiser, né? Então, a gente vai girando aqui e tal, de boa. Mas aí, na Realme UI, você consegue fazer um gesto muito mais interessante. É muito mais prático, muito mais intuitivo você fazer o seguinte gesto. É só você fazer esse gesto assim, ó, tanto para um lado quanto para o outro. E você consegue virar a imagem, tá? Então, se você fizer esse gesto aqui, ó, fizer isso aqui, pronto. A imagem virou, a imagem está de lado. Se eu quiser que a imagem fique de cabeça para baixo, é só eu fazer mais um gesto e pronto, a imagem está de cabeça para baixo. E isso serve tanto para um lado quanto para o outro, tá? Isso aí serve para qualquer lado, é um gesto aí bem interessante, tá? Um outro gesto também, uma outra funcionalidade que eu achei interessante, que dizem a respeito de privacidade, é a questão de você tornar fotos e vídeos da galeria privados, né? Então, por exemplo, quando você vem aqui na galeria, se eu quiser tornar essa foto aqui, por exemplo, privada, eu vou aqui nos três pontinhos, no mais, nos três pontinhos, eu vou aqui em ocultar, tá vendo que tem um recurso aqui chamado ocultar? Eu vou em ocultar,
e aí ele vai mover para o álbum oculto, tá? No caso aqui, eu já tinha definido uma senha, tá? Eu já tinha definido um padrão para esse álbum oculto, mas no caso ele vai pedir que você crie uma senha, né? Uma definição aí de privacidade. Aí no caso, quando você voltar para esse menu principal, basicamente você vai ter o seguinte, se você manter pressionado aqui, ó, tá vendo que tem aqui, ó, fotos, álbuns, explorar. Se você clicar numa parte aqui desse menu aqui que esteja vazia, que não seja nem aqui, nem aqui, nem aqui, você clica aqui, por exemplo, aqui entre os dois, e você mantém pressionado, aí ele vai pedir a senha de privacidade que você configurou, né? E aí você vai colocar, no caso aqui eu coloquei uma senha fácil só para demonstrar para vocês como é que funciona o recurso, né? Eu coloquei uma senha aqui, um padrão fácil, né? E aí está aqui. Todas as fotos aí que eu ocultei estão aqui, ó. Então eu ocultei esse aqui, que foi o que eu acabei de ocultar, e esse aqui também, tá? E aí, se você quiser, você pode clicar nessa foto, você pode definir ela como público novamente, então voltar para o álbum principal, né? Para o principal, ou até mesmo apagar a imagem, caso você não queira mais essa imagem, beleza? E é bem interessante também. E você consegue vir aqui em mais também, aqui no próprio mais, você consegue definir a sua foto, né? É bem interessante isso também. Bom, outra coisa que é bem interessante é o seguinte, novos estilos de impressão digital, tá? Então você vem aqui, por exemplo, ó, nas configurações, imagens de fundo em estilo, e você vem aqui em estilo da impressão digital. E você tem novos estilos da impressão digital aqui, tá? Esses 4 estilos aqui embaixo já existiam, e esse estilo de redemoinho também. Só que esses 3 novos estilos, eles são novos aqui do Android 13, tá? Não existiam até o Android 12. Então você tem aqui o estilo de bolha, que é esse aqui que eu estou utilizando atualmente, que eu acho mais bacana. Tem o estilo efervescência, né? Que é tipo um gás, né, saindo de um refrigerante, é como se fosse algo assim, ou de uma vitamina C, né, enfim. E tem esse aqui que é o poeira estelar, tá? Você pode configurar a impressão digital da forma que você preferir. Tá? E isso eu acho um recurso muito interessante da Realme UI, porque diferente da Samsung, na Realme você consegue personalizar de fato o estilo da impressão digital. Então, por exemplo, quando você bloqueia a tela, e você vai desbloquear ela novamente, você tem aqui já o estilo, ó, e você desbloqueia. Ó. No meu caso, eu estou utilizando bolha, então no caso, eu vou fazer isso aqui. Ó. Tem esse estilo bolha, ó, tá vendo? Ó? Você consegue personalizar o estilo de impressão digital. Não é um wallpaper de impressão digital que você coloca, que nem os caras recomendam fazer em Samsung, né? Esse aqui não, é o estilo mesmo da impressão digital, o que é bem interessante. Né? E basicamente as novidades foram essas, tá, galera? Foram bem interessantes mesmo, são essas as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, caso você seja novo por aqui, já se inscreve. E comente aqui embaixo, né? Qual novidade que vocês mais curtiram, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Valeu!